Você sabia que por estar utilizando a profundidade errada na hora de plantar a sua semente de soja, você pode estar perdendo até 8,5 sacos de soja por hectare, o que dá mais de R$ 1.000 por hectare de prejuízo? Buenas pessoal, tudo bom? Me chamo Cassiano Sartor Decker, sou do Agro Depende e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da profundidade ideal para o plantio da semente de soja para a gente ter a maior lucratividade e as menores perdas da nossa lavoura. A FAPA, Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, fez um teste observando essas diferenças entre as profundidades de plantio e que demonstrou aí uma grande diferença entre os tratamentos, que foram utilizados 2 centímetros de profundidade, 4 centímetros de profundidade, 6 centímetros e 8 centímetros de profundidade. O estudo demonstrou aí que a profundidade ideal a ser utilizada para o plantio da soja, naquelas características de solo, foi de 4 centímetros, que conseguiu mostrar a maior produtividade aí comparado aos demais tratamentos. Quando a gente vai pegar o pior tratamento, vamos dizer, a pior profundidade para ser plantada, foi constatado em 8 centímetros, dando essa perda de 8,5 sacos de soja por hectare. E a gente vai falar um pouquinho dessas outros tratamentos que deram uma produtividade negativa comparando a ideal. E por último a gente vai falar também sobre a profundidade ideal de 4 centímetros, porque ela é a mais adequada. Começando então pelos 2 centímetros de profundidade que foi feito experimento, o que a gente pode observar? Nessa camada de solos de 2 centímetros, né, a semente ela fica muito exposta ao ambiente, como a gente está agora, muito vento, às vezes a questão da mudança da quantidade de água presente no solo, com o vento, muitas vezes não está numa área com uma boa palhada, como a gente está aqui nessa lavoura, acaba que o solo acaba trocando muito a umidade, a temperatura com o ambiente e a semente ela está ali junto. Então muitas vezes ela pode começar a germinar e depois entrar num processo aí de perda de água, não conseguindo se estabelecer corretamente, além de também ficar mais suscetível ao ataque de pragas, de pássaros, por exemplo, ou outros. E além disso, também a gente tem o problema dos herbicidas, né? Alguns herbicidas pré-emergentes, tu pode ter uma exposição maior dessa semente a esses químicos, né? Então, a esses herbicidas, a outros tratamentos que caso tu tenha colocado, então a semente acaba ficando desprotegida em um ambiente muito volátil, que não dá aquela estabilidade que ela precisa para começar a germinar, sair do solo, conseguir se estabelecer bem e criar aí a sua plântula e começar a se desenvolver. Então, o início desse processo dela acaba sendo prejudicado. Uma questão que é importante a gente comentar, que como esse início é prejudicado, muitas vezes não é todas as plantas que conseguem dar aquele start inicial, né? Enfim, a questão dela sair do solo, começar a se desenvolver rapidamente, a gente acaba não tendo aquela lavoura planificada, digamos assim, aquela lavoura parelha, né? Com algumas plantas conseguindo germinar antes, outras germinando um pouco depois, as plântulas saindo, né? Então emergindo, não apenas germinando, mas emergindo um pouco depois. Com isso a gente vai ter a questão de plantas dominadas e é até interessante comentar um estudo feito pelo nosso grande amigo, o professor Rogério Coimbra, que mostra muito bem essa questão, onde a cada dia, após 5 dias após a semeadura, né? Então 5 dias do plantio ou semeadura, tanto faz, 5 dias de DAP, né, dias após a semeadura, tu tem uma perda em torno, né, do potencial da planta de 10 sacos por dia que essa planta demorou para germinar. Isso está ligado a diversas questões, como eu comentei, a parte da planta ficar dominante, a outra ficar dominada, além de outras questões, e com isso não tem aquela lavoura parelha. Além dessa questão, a gente também acaba tendo problemas quando tu não tem o stand parelho, né? Tu tem problemas muitas vezes para fazer controle de plantas daninhas, porque às vezes fica buraco também, né? Algumas vezes apenas ela fica dominada, outras ela não nasce, a semente vai morrer no solo por essa questão da diferença que acaba tendo de umidade principalmente, temperatura também, ou
pode ficar buracos então na lavoura, e com esses buracos na lavoura propicia a questão de plantas daninhas, a gente não vai ter a mesma questão do estado fenológico parelho em todas as plantas, o que atrasa muitas vezes alguns tratamentos, ou uma menor efetividade de alguns tratamentos, controle de plantas daninhas, controle de pragas e até mesmo no momento da colheita. Então às vezes a gente vai ter grãos verdes e grãos já quase apodrecendo, né? Então a gente não consegue ter essa estabilidade tão boa, muito ligado às vezes por causa do arranque inicial. Indo para o outro extremo que a gente tem, que é o mais profundo possível, 8 centímetros, o que acontece, né? Que foi onde a gente teve a maior perda. Ali mesmo a gente tendo uma semente excelente, com vigor ótimo e uma germinação espetacular, a gente vai ter grandes problemas. Por quê? Quando tu coloca a semente muito abaixo, ainda mais num solo argiloso, que é um solo mais denso, vamos falar assim, entre aspas, né? Tu tem uma dificuldade muito grande, até mesmo para a planta conseguir mecanicamente sair do solo. Então ela vai ter um local onde é que ela vai estar estável de temperatura e de umidade, geralmente. Tu vai conseguir ter uma estabilidade muito boa, que ela não vai estar trocando com o solo, que nem a de 2 centímetros, por exemplo. Porém, a resistência que o solo faz para aquela plântula que começou, germinou, né, a semente, virou uma plântula, para ela conseguir sair do solo, ela tem que gastar muita energia para conseguir sair. Muitas vezes, dependendo também do clima, do solo, do manejo que tu realizou, muitas vezes não conseguindo sair. Essa questão dela não conseguir sair, além dela gastar muita energia, né, para conseguir fazer isso, se ela se transformar numa plântula, ela já vai se transformar numa plântula sem tanta energia para continuar o seu desenvolvimento, para colocar aí as primeiras folhas. E além disso, ele fica mais debilitado, digamos assim, para a questão de doenças de solo, de fungos principalmente. Também, claro, a pragas e tudo mais, mas principalmente a doenças. Ela não vai conseguir se desenvolver tão rápido como se ela tivesse não gasto toda essa energia, digamos assim. Vai ter gastado todas as reservas que tinha, ou boa parte das reservas que tinham para se desenvolver inicialmente muito rápido, o que pode travar essa planta. A gente pode ter plantas que não saem, dando todos aqueles outros problemas da planta dominada que a gente comentou anteriormente. Então, possivelmente por isso, a gente tem a maior perda, porque a gente não tem um start inicial, como eu comentei, o trabalho do professor Rogério Coimbra aí demonstrou 10 sacos por dia após os 5 DAP, né? 5 dias após plantio. Então 10 sacos é uma quantidade muito grande e traz um pouco que a gente pode ver ali, porque às vezes vai atrasar 1, 2 dias a mais do que era o esperado em uma profundidade mais adequada. Então é uma coisa que a gente tem que cuidar e tem que ter noção e entender como a gente pode fazer para ter uma maior assertividade. Então essa questão da profundidade muito baixa, 8 centímetros, acaba que a planta tem que gastar muita energia para conseguir sair, fica mais propensa à questão de fungos, tudo mais, ela está debilitada, né? Então fungos oportunistas podem atacar ela, digamos assim, mais facilmente, não que vai acontecer, mas principalmente a plântula sair sem aquele arranque inicial, não tão vigorosa como a gente gostava, mesmo a semente tendo um alto vigor e uma alta germinação. Isso é importante a gente ressaltar. Esses dados que a gente traz, ele está ligado a uma semente top, né? Alta germinação, alto vigor, só que a questão realmente física para ela sair, ela tem que gastar muita energia para conseguir fazer isso. Por isso a gente tem esse resultado tão negativo. Agora, quando a gente vai para 6 centímetros, a gente tem que lembrar que é um solo argiloso. Tá? Quando a gente vai para 6 centímetros, a gente tem já a questão do solo, a semente num ambiente que não vai ter tanta variação, tanta flutuação hídrica, tanta troca de temperatura com o ambiente. Então é um lugar mais estável. Mas como está num solo mais denso, um solo argiloso, é uma profundidade já mais acentuada, digamos assim, que já dá uma perda. Foi a menor perda, 2,5 sacos mais ou menos, porém já temos uma perda, não é a profundidade tão adequada. Mas uma coisa interessante a gente frisar, quando a gente cai para solos
arenosos, onde a gente tem um solo menos denso, tem uma facilidade maior da plântula conseguir sair desse solo, às vezes é mais adequado a gente botar em torno de 5 a 6 centímetros de profundidade. Por quê? Como ele não tem uma densidade tão grande, muitas vezes ele vai secar muito rapidamente em cima. Então, se a gente botar em 3, 4 centímetros, que seria o ideal, os 4 centímetros num solo mais argiloso, a gente pode ter uma variação muito grande ainda. Então, quando a gente cai para 5 centímetros, digamos assim, 5 até 6, acaba sendo mais adequado em solos arenosos. Isso é importante a gente frisar, tá? Mas nesse estudo ele demonstrou uma perda de 2,5, porque ele traz aquelas questões que a gente comentou dos 8 centímetros, claro que não tão acentuados, por isso a perda não foi tão grande, porém, da mesma forma, a plântula tem que gastar uma energia muito grande em suas reservas para conseguir sair do solo. E vindo para a profundidade mais adequada, que é 4 centímetros. 4 centímetros é basicamente o contrário das coisas que a gente comentou anteriormente, né? Ele vai estar num local, em torno de 4 centímetros, onde não vai estar tendo variação com o ambiente, vai ter uma baixa flutuação hídrica, então vai ser um local onde é que a planta vai ter uma umidade padrão, que ela vai conseguir manter, né? Claro que plantado no ambiente correto, mas do ambiente que eu digo, período de chuvas correto, na janela correta, enfim, trazendo os preceitos básicos, mas ela vai conseguir estar num local onde é que ela vai ter essa estabilidade, e além dessa estabilidade, ela não vai ter uma camada tão grande para conseguir sair do solo. Então ela não vai gastar tanta energia para conseguir sair do solo e começar a se desenvolver. Por isso, possivelmente, né, a gente tem os melhores resultados nessa faixa, que foi o padrão, vamos dizer, para as demais. A produtividade que a gente atingiu nos 4 centímetros, que foi a maior, foi utilizada de padrão para fazer as anteriores, né, que ficaram negativas. Então, nessa profundidade, a gente consegue ter essa estabilidade, a planta consegue se desenvolver, consegue sair do solo sem gastar tanto suas energias e começar logo o seu desenvolvimento, uma planta sadia, com um desenvolvimento bom, que a gente não vai ter problemas aí de estabelecimento. Além de que ela vai estar protegida por mais tempo por doenças, não vai estar debilitada inicialmente, né? O que pode fazer essa perda de plantas. Então a gente fazendo uma plantabilidade adequada, uma plantadeira bem regulada, né? Colocando a quantidade correta de plantas por hectare, conforme indicação agronômica, a gente vai ter uma lavoura que vai se estabelecer muito bem, se desenvolver muito bem e a gente vai conseguir ter uma maior assertividade. Uma coisa é importantíssima a gente relembrar: na agronomia, o básico bem feito é o que traz os maiores resultados. E é isso geralmente que a gente deixa passar. Como eu estava comentando, a gente às vezes tem diferença da planta demorar para emergir de 10 sacos por dia que ela demora. Então, uma qualidade de semente é extremamente importante, um plantio, uma plantabilidade muito bem efetuada também é de grande importância e a janela a gente não pode errar. Então esse é o estabelecimento, é o start inicial da nossa lavoura. É o que vai definir todos os outros tratamentos e vai definir também o potencial produtivo dessa lavoura. Não adianta nada a gente se matar fazendo fungicida, inseticida, se no início a nossa lavoura não está já no seu porte maior. A gente tem que lembrar que a planta de soja, a lavoura como um todo, ela vai ter um teto altíssimo de produtividade. E depois que a gente colhe ela na lavoura, né, começa, vamos dizer, o potencial produtivo dela, quando a gente colheu a semente. Né? Por isso a gente fala tanto de uma semente de qualidade. Tem todo um processo para chegar nessa semente de qualidade. Tudo vai iniciar quando a gente colhe essa semente, armazena, depois a gente realiza o plantio. Ali, quando a gente colheu, já começa a diminuir, vamos dizer assim, o potencial que ela tinha. Se ela tinha um potencial máximo de 150, 200 sacos, vamos dizer, colhemos errado, já caiu 50, plantamos errado, já caiu mais 50, deu algum problema de estabelecimento, já caiu mais 20, e assim a gente vai diminuindo. Então isso é uma questão que a gente tem que ter na cabeça, que muitas vezes a gente está muito preocupado em salvar lá no final, sendo que no início a gente não tá cuidando
e é onde estabelece, dá o start para ter o potencial dessa alta produtividade. Então é um recado que eu gostaria de deixar aqui. E também falar a questão do próximo vídeo, o próximo podcast que a gente vai estar fazendo do AgroDepende, a gente vai falar sobre a questão do ambiente, a janela ideal de plantio da soja, falar um pouco dela em diferentes locais do Brasil. Agora a gente está aqui no sul, então em final de outubro, tá frio, tá em torno de 12 graus, estava de noite, agora deve estar 18, 20, mas a gente traz aí algumas questões diferentes para demonstrar essa questão da janela, como é que ela se diferencia nos diferentes locais do Brasil e por que é tão importante a gente acertar essa janela e ter um posicionamento adequado para, novamente, dar esse start inicial que vai ser o que vai definir a produtividade da nossa lavoura.